Abuso de esteroide anabolizante pode trazer consequências graves para sua saúde mental. Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos discutir do ponto de vista prático os efeitos psiquiátricos dos esteroides anabolizantes. Então eu peço para você, deixa o teu curtir, logicamente, para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e vou produzir mais para você, e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de efeito colateral, a pessoa geralmente se preocupa com o quê? Ah, eu vou ter acne, vou ter espinhas, né? Vou ter queda de cabelo, Gabriel. Vou ter ginecomastia. Será que isso daí vai acontecer comigo? Cara, beleza. Isso daí é uma coisa que pode acontecer, a gente tem que se preocupar. Mas a gente tem alguns efeitos colaterais que são mais escondidinhos. E a gente precisa saber deles também. Dentre esses efeitos, a gente tem o quê? O efeito psiquiátrico. O efeito na tua cabeça, cara. Tua cabeça que vai dizer o que tu vai fazer, né? Então é muito importante você ter a cabeça no lugar. Então, assim, esse estudo aqui bem interessante, inclusive tá aqui o nome, se você quiser assistir, ler o estudo, na verdade, tem aqui o nome do estudo. E ele fez uma comparação entre um grupo de atletas, tá? E eles comparou os que usavam esteroide anabolizante e os que não usavam esteroide anabolizante, para ver, né, se existia uma alteração de síndromes psiquiátricas, né, nesses indivíduos. E o que é que eles acharam, né? O que é que eles acharam? E a gente vai comentar do ponto de vista prático, também na minha prática clínica, o que é que eu vejo, né? O que é que eles acharam? Eles acharam principalmente alterações de humor, tá? Onde a gente teve maior número de episódios maníacos e episódios hipomaníacos nos indivíduos que usaram esteroide, nos usuários, em relação aos não usuários, comparação, tá? E mais o quê? Mais episódios, né, de depressão nos usuários em relação aos não usuários. Tudo bem? Gabriel, eu não sei o que é mania, o que é hipomania. Veja bem, depressão é o quê? É o humor para baixo. Vou falar de forma simples, tá bom? Se você for médico, entenda que isso aqui é para ser uma forma simples. Depressão é o humor para baixo. Mania e hipomania é o humor para cima. Ah, então é bom? Não. Porque muitas vezes o que é que acontece? É como se fosse o humor de forma exacerbada. Um estado eufórico. Um estado onde muitas vezes o indivíduo perde a noção das coisas. A diferença da mania para a hipomania é que a mania ela é mais severa. A hipomania os sintomas são mais brandos e às vezes nem tão complexos, nem tão ruins para a qualidade de vida daquele indivíduo de forma tão expressiva, né? Causa um prejuízo, mas a mania é muito pior. Muitas vezes o indivíduo fica tão eufórico que ele acaba assumindo compromissos que ele não consegue cumprir. Muitas vezes ele faz comportamentos de risco. Ele, por exemplo, faz relações sexuais de forma desprotegida, né, com pessoas aleatórias. Às vezes ele faz compras exageradas, então ele lasca o limite do cartão de crédito, entra em dívidas, faz loucura, gente. Então, assim, são estados onde o indivíduo não está ciente da sua, do seu comportamento. Não tá, cara. Ele não sabe disso. Se uma pessoa chegar pra ele dizer que ele tá fazendo alguma coisa de forma exagerada, que ele tá fora de si, ele não percebe, tá? Então, assim, são coisas disfuncionais, tá bom? Então, é comum até que isso daí acabe não só com a vida do indivíduo quando ele tá passando por esse episódio, e às vezes ele não sabe, mas com as pessoas ao redor. Imagina a família dele, imagina os amigos dele, imagina ele no trabalho, começando a fazer esse tipo de coisa. Isso daqui é característico da bipolaridade. Tá? Da bipolaridade, episódios de mania e hipomania. Mas, assim, existem pessoas que, por uso de alguns medicamentos, dentre eles, por exemplo, a gente tem um esteroide anabolizante, dentro de um contexto suprafisiológico, não estou falando do uso clínico, podem desenvolver esses episódios, tá? Agora, esse estudo aqui não foi um estudo randomizado controlado. Às vezes, o que é que acontece? O indivíduo já tem uma tendência genética a ter esse tipo de episódio, ou às vezes ele já apresenta bipolaridade, às vezes ele não sabe, e aí ele começa a usar a dose suprafisiológica de esteroide anabolizante, e às vezes mistura com outras drogas, e aí o que é que acontece? Aí ele vai ter esses episódios de mania e hipomania, tá? Gabriel, na tua prática clínica, você vê, né, indivíduos com frequência tendo episódios maníacos, episódios hipomaníacos? Não, tá? Na verdade, eu nunca tive pacientes que teve episódios de mania, especificamente, né? Já vi relatos de colegas que tiveram pacientes que, por exemplo, né, chegaram para o colega, não falaram que, por exemplo, eram diagnosticados com bipolaridade, ou às vezes não sabiam que tinham bipolaridade, foram descobrir depois, e fizeram um ciclo de esteroide, e aí, né, eles desenvolveram um episódio maníaco, né? E aí acontece realmente. E não tem como continuar, gente. Então, assim, se o indivíduo tem bipolaridade, usar esteroide superfisiológico é um grande risco,
tá? Diferente de um contexto de reposição de testosterona, é um grande risco, tá? Porque, assim, os esteroides, eles vão agir em várias, vou dizer aqui de forma assim, vários neurotransmissores. Os autores do livro falam principalmente em atuação no sistema GABAérgico, mas a gente tem uma atuação em vários sistemas, né? Isso aqui é uma coisa que a gente pode até destrinchar, se a gente está falando do ponto de vista médico, né? Para um curso de médicos. Inclusive, no meu curso, Guia do Anabolismo Consciente, que é um curso para médicos, eu falo isso de forma mais aprofundada. Tudo bem? Vou deixar o link na descrição. Mas assim, para ficar mais simples aqui para você, o esteroide anabolizante influencia em várias coisas na questão de saúde mental, tá? E aí, isso daí pode desencadear uma série de coisas. Mas a gente tem que entender também o contexto, tá? Quando a gente está falando de mania e hipomania, geralmente é durante o uso em doses muito altas. Quando a gente está falando de episódios depressivos, o que às vezes eu acabo vendo, muitas vezes, é um indivíduo que está utilizando o esteroide anabolizante em um contexto desfavorável. Então, assim, ele passou por um processo ali totalmente conturbado na vida dele, aí usou o esteroide anabolizante para tentar compensar aquilo ali. E aí desbalanceou muita coisa na vida dele, ou ele mexeu das doses de forma errada. Então, por exemplo, ele estava com a testosterona muito alta, baixou demais, e mesmo a testosterona ainda sendo suprafisiológica, ele sente como se estivesse mais baixo, então ele começa a ficar mais para baixo. Ou ele não está usando esteroide anabolizante com testosterona, está usando só, por exemplo, esteroides orais, ou outros esteroides injetáveis, e aí isso pode influenciar no humor dele, tá? É o que eu acabo vendo que tem maior alteração de humor. Agora, o indivíduo, por exemplo, que já tem uma depressão e está usando medicamento, usar esteroide suprafisiológico aí já é um maior risco para desbalancear aquele indivíduo, né? Você tem pacientes, por exemplo, que usavam medicamentos, né, para depressão, por exemplo, e estavam usando esteroide anabolizante e não descompensaram? Sim, né? Já tive pacientes nesse caso. Já tive pacientes descompensaram? Sim, mas dentro de um contexto que às vezes tinha outras coisas associadas. Por isso que eu tô falando, não é só o esteroide muitas vezes, tá? A gente pega esse dado, mas a gente tem que avaliar com um cuidado, né? O que é que você, Gabriel, vê no usuário de esteroide que acontece com muita frequência, né? Principalmente um humor mais para baixo no período pós-ciclo, quando ele não faz um TPC adequado, então ele chega para mim já com um humor muito baqueado, porque ele tentou fazer as coisas por conta própria e não deu certo, tá? Ou ele alterou muito a dose, então eu vejo essa alteração de humor. Vejo, somente no começo, quando uma pessoa usa doses muito altas de uma vez, aumento da agressividade. Não que ele vai chegar e vai bater em todo mundo, mas ele se sente mais agressivo, mais impulsivo. Sente, né, por exemplo, mais irritabilidade. Então, aquele indivíduo que muitas vezes relata que era mais tranquilo, mas acabou que ficou meio irritado, mas não que ele saia batendo em todo mundo, não tô falando isso. Agora, uma pessoa que já naturalmente bate em todo mundo vai bater mais ainda, talvez, né, talvez. Uma pessoa que já era irritada vai ficar mais irritada ainda. Então, assim, a irritabilidade e o aumento da agressividade é uma coisa que eu até vejo, mas assim, os pacientes chegam pra mim falando que sentem isso, né? Se sentem às vezes mais o quê? Mais ansiosos, dependendo do contexto, tá? Mas assim, ninguém chegou falando pra mim que bateu e não sei quem, mas assim, ficou principalmente mais irritado, e às vezes com tendência mais agressiva, né? Destruiu alguma coisa, assim, bateu, não na pessoa, mas numa situação, bateu assim, esse tipo de coisa. Acontece, já tive relato, mas não porque é tão comum. Mas assim, aumento de ansiedade é uma coisa relativamente comum, e irritabilidade. Agora, agressividade é uma coisa que acontece, mas não é sempre, tá? Fora isso, né, a gente tem que entender que isso também depende da dose que está sendo utilizada. E esse estudo ele aponta bem isso, tá? Ele separou aqui os usuários entre baixa dose, média dose e alta dose. E é importante que a gente tenha esse discernimento, gente. E assim, muita gente que faz uso por conta própria são aquelas pessoas que têm mais problemas. Então assim, Gabriel, pretendo utilizar esteroide anabolizante, estou utilizando, não quero me ferrar. Quero saber o que é que vai acontecer com o meu organismo de verdade. Cara, tem muito vídeo aqui no canal. Mas assim, se você quiser um negócio direcionado, até para conseguir escolher um médico que não vai te enrolar, te convido a conhecer o meu curso Cuidado Anabólico, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Então assim, é uma pessoa que tá utilizando, quer utilizar? Tem um link na descrição. É um médico, quer se aprofundar? Tem um link na descrição do Guia do Anabolismo Consciente. Quer um e-book completo sobre tudo que envolve esteroide anabolizante? Desbravando o Universo Anabólico. Tá também na descrição. Então assim, tem todo o conteúdo por aqui, cara. Então assim, não tem justificativa você se submeter a determinados tipos de risco se você tem conhecimento. E quem tá aqui no canal é pessoa acima da média. E eu quero que você sempre deixe nos comentários: Gabriel, eu senti esse tipo de colateral. Eu aumentei minha irritabilidade, eu fiquei mais agressivo. Ou não, eu tive episódio de humor depressivo, foi na TPC, foi durante o uso. E eu quero saber, você já teve um episódio de mania, hipomania, usando esteroide anabolizante? Vamos lá, bota aqui, que é uma coisa a mais que a gente consegue fazer. E eventualmente seu comentário vira o quê? Vira um vídeo novo no canal. A gente tá aqui pra aprender, eu também tô aqui pra aprender, tá bom?
E aí, eles fizeram esse discernimento entre doses baixas, médias e altas. O que é que eles consideraram média, alta e baixa? Baixa dose é abaixo de 300mg, até 300mg, na verdade, que seria 3 vezes a dose fisiológica, né? Isso semanalmente, não é diária. Médio, entre 300 e 1000mg de androgênios semanalmente, e altas acima de 1 grama, né? Que seriam 1000mg, tá bom? E o que é que eles viram, né? Que realmente eles tinham muito mais quantidade de efeitos psiquiátricos, né? Tanto de mania, tanto de hipomania, quanto episódios de depressão, naqueles indivíduos que utilizavam alta dose. E aquilo que eu falo sempre para vocês aqui no canal. Os efeitos colaterais, eles dependem do quê? Eles dependem da dose, do tempo de uso e da suscetibilidade individual, principalmente do indivíduo. Então, o indivíduo que tem uma tendência muito grande a ter aquele colateral, às vezes com dose mais baixa. Mas às vezes ele tem uma tendência moderada. E aí vai precisar de doses mais altas e tempo de uso maior, para dizer. Então, assim, aqui já está corroborando algo que a gente sempre fala. Mais dose, mais chance de efeitos colaterais, tá bom? E agora, a pessoa que foi baixa dose quase não teve colateral. Então, assim, abaixo de 300mg seria, por exemplo, aquela 1 durateston por semana. Poucas pessoas tiveram isso daqui, tá? Basicamente ninguém aqui, muito nesse estudo. É claro que uma pessoa, por exemplo, que tem bipolaridade, vai usar uma durateston por semana, pode ter esse episódio de hipomania, esse episódio de mania, pode descompensar o quadro dela. Mas não é algo tão comum, tá bom? Então, assim, a gente falou aqui do ponto de vista prático, o que é que eu vejo na minha prática clínica, a gente também discutiu o que tem na literatura. Na literatura tem isso, e o que eu vejo com maior possibilidade de ter mania e hipomania são aquelas pessoas que usam alta dose, que não é o que são meus pacientes, mas acaba vindo de fora alguns pacientes que podem ter, por exemplo, uma bipolaridade. Eu prescrevo esteroide para essas pessoas? Não, eu acompanho eles, mas assim, eu indico sempre parar, ou se for o caso, repor a testosterona se houver necessidade. Mas assim, gente, é você pegar e entender a sua particularidade, porque de acordo com a sua particularidade, o perfil de colateral vai ser maior ou menor em determinado ponto, tá bom? Gabriel, além da questão psicológica, né, da questão psiquiátrica, o que é que eu preciso saber também de efeito insidioso? A parte cardiovascular, gente. Eu tenho aqui um vídeo completo falando sobre testosterona e risco cardiovascular para você. Te espero lá e um grande abraço.